Esther, capítulo 7. Esther denuncia Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará, e qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, dê-se-me a minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Esther. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo essas palavras da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse Harbona, um dos eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos seus judeus. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Ramã, inimigo do rei dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Esther tinha declarado o que ele era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mardoqueu, e Esther pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã. Falou mais Esther perante o rei, se ele lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. Estendendo o rei para Esther o cetro de ouro, então Esther se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se esse negócio é reto diante do rei, se eu lhe agrado aos seus olhos, escreva-se que se revoguem as cartas, eu intento de Ramã, filho de Arramedata, o agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo, e como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero a rainha Esther, e ajudei o Mardoqueu: eis que dei a Esther a casa de Ramã, e ele enforcara numa forca, porquanto quisera pôr a mão nos judeus. Escrevei, pois, a judeus como parecer bem aos vossos olhos, em nome do rei, e se leia com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei não se sela com o anel do rei, senão é para revogar. Então foram chamados os escrivãos do rei naquele mesmo dia, no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme a tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas e aos governadores, aos maiorais das províncias que estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão dos correios, a cavalo que cavalgasse sobre jinetes que eram das cavalarias do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas, e para destruírem, matarem, assolarem a todas as forças do povo e província com eles,
que com eles apertasse crianças e mulheres que se saqueassem os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e uma cópia da carta que uma ordem se anunciaria em todas as províncias foi enviada a todos os povos para que os judeus estivessem preparados para aquele dia para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei. Foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, e como também com uma grande coroa de ouro, e com uma capa de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exaltou-se e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, e gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria, gozo, banquete e dia de folguedo. E muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Os judeus matam os seus inimigos. Esther capítulo 9. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu ao contrário, porque os judeus foram os que se assenhoraram dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e nenhum podia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias e os sátrapas, os governadores, os que fizeram a obra do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na cidade do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, e com matança e com destruição, e fizeram todos os seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, e a Dalfon, e a Asparta, e a Porata, e a Adalia, e a Aridata, e a Parsmasta, e a Arizai, e a Aridai, e a Vaizata. E os 10 filhos de Ramã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém os despojos não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei número dos mortos na fortaleza de Suzã. E disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, e os 10 filhos de Ramã, nas mais províncias do rei que foram. Qual é, pois, a tua petição, e dar-se-te-á, ou qual é ainda o teu requerimento, e far-se-á? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Suzã, que façam conforme aos mandados de hoje, e enforque os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse ao rei que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Suzã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Suzã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã a 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida, e tiveram repouso dos seus inimigos, e mataram os seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. Também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram daquele dia de banquete e de alegria. E também os judeus das aldeias em que habitavam nas vilas fizeram o dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquete e dia de folguedo, de mandarem presentes uns aos outros.
a festa de Purim. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, e de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquete e de alegria, de mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhe tinha escrito. Porque Ramã, filho de Hamedata, o agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intenção de destruir os judeus e tinha lançado por isto a sorte para os assolar e destruir. Mas vindo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o seu mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que o enforcaram a ele e a seus filhos uma forca. Por isso aqueles dias chamam Purim do nome puro, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isto e do que lhe tinha sucedido, confirmaram os judeus e tornaram sobre si, sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que não se deixaria de guardar esses 2 dias conforme ao que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado a todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados por cada geração, família, província e cidade, e que estes dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre a sua semente. Depois disso escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu, o judeu, com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram carta a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmarem esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu, o judeu, e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já tinham estabelecido sobre si, sobre a sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu o que respeitava ao Purim e escreveu-se no livro. Ester capítulo 10, exaltação de Mardoqueu. Depois disto, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média da Pérsia, porque o judeu Mardoqueu foi segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, e procurando o bem do seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação.